Fala pessoal, professora Thaís Góes por aqui. Hoje o nosso papo é sobre gestão de tempo nos estudos. Como você vai organizar o seu dia a dia de estudos para ter uma boa preparação para concurso, certo? Algo que eu sempre considero muito relevante de falar sobre a gestão do tempo, que muita gente negligencia, é que para a gente fazer uma gestão qualificada mesmo do nosso tempo de estudos, algumas coisas são fundamentais a gente pensar. Quanto tempo eu tenho até a data da prova, quantos temas, então quantas matérias eu tenho para estudar, quantos conteúdos dentro de cada matéria, quais são os pesos dessas matérias, vai ter mais questão de uma, vai ter mais questão de outra, tem pesos diferentes lá na hora da prova, tem conteúdos que eu tô mais familiarizado, tem conteúdos que eu tô menos familiarizado, qual é o horário que eu vou estudar todos os dias, por quanto tempo, quais matérias eu estudo cada dia, tudo isso está envolvido na questão da gestão do tempo. E é tudo muito mais simples do que parece. Eu sei que quando a gente começa a jogar assim, as informações, parece um monte de coisa e você já fica querendo parar, né? Mas é mais simples do que parece, exige de você ali um pouquinho de organização e um pouquinho de empenho, um dia da semana, por exemplo, para organizar tudo isso. Meu conselho para você é que, primeiro de tudo, você vai identificar dentro da tua rotina qual é o período, o horário que você tem disponível para estudar. E para encontrar esse horário, esse período que você tem disponível, em média, ali no seu dia, você precisa primeiro listar as suas responsabilidades. Então, para encontrar esse tempo, tem muitas pessoas que falam, eu não tenho tempo de estudar. E aí, a primeira coisa que eu peço, faz uma lista de todas as suas responsabilidades diárias e a gente vai encontrar ali alguma lacuna de oportunidade para o estudo ser encaixado, tá? Então, para que o estudo seja possível, precisa ser em cima de algo realista. Não dá para você pensar assim, não, eu vou abrir mão disso, de aquilo, daquilo outro e eu vou arrumar um jeito. Em algumas ocasiões, dependendo da rotina da pessoa, realmente é necessário abrir mão de algumas coisas temporariamente. Mas na maioria das vezes, você ter ciência total das suas responsabilidades e das suas tarefas ali diárias já vai ser suficiente para você encontrar esses espaços. Então, primeira coisa, você vai se dedicar a isso, encontrar o espaço que você tem no seu dia para estudos. E vai fazer uma média. Bom, na média, tem dias que eu consigo 3 horas, tem dias que eu consigo 1h30, tem dias que eu consigo 2 horas. Então, vamos colocar aqui uma média de mais ou menos 1h30 de estudos por dia. Então, eu sempre vou conseguir 1h30. Alguns dias mais, outros dias menos, mas na média semanal vai dar ali 1h30. Então, você vai encontrar essa média. E aí, depois, o segundo passo é você colocar o horário que você vai fazer isso todos os dias. Então, se eu vou estudar, por exemplo, de segunda a sexta só, eu vou encontrar o horário que eu vou estudar na segunda, o horário que eu vou estudar na terça, o horário que eu vou estudar na quarta, e pode ser também o mesmo horário todos os dias, dependendo da sua rotina. Mas é importante que você determine isso, porque saber o horário certo do teu estudo vai te ajudar a, por exemplo, não assumir nenhum outro compromisso para aquele horário. Você sabe que você só tem aquele horário para estudar. Então, se alguém te chamou para tomar um cafezinho na segunda à tarde, das 5 às 7, que é exatamente o teu horário de estudo, você vai dizer, não posso, esse horário eu tenho um compromisso. Nem precisa dizer que você está estudando, você vai dizer só que você tem um compromisso. E aí você vai buscar outro horário para fazer essa atividade. É sempre importante que você determine esse horário para que você cumpra essa rotina de estudos, tá? E aí, além desse fator de encontrar o horário de estudos e criar uma rotina fixa ali para poder colaborar com a tua recorrência, com a tua regularidade de estudos, é importante que você considere quanto tempo eu tenho até a data da prova. Então, faz essa conta, se já é um edital publicado, vê a data da prova e vê os dias que você tem disponível para estudar até lá. Fazendo essa conta básica, você vai identificar quantas horas você tem para estudar. Todos durante esse período como um todo. E aí você vai olhar para o conteúdo todo que você tem para estudar e vai considerar se esse tempo que você tem até a data da prova é suficiente para estudar todo esse conteúdo. Se não for suficiente, você vai precisar priorizar. E aí você vai assinalar lá os conteúdos que são mais importantes, os conteúdos que você não conhece, os conteúdos que são mais desafiadores para você. Esses conteúdos terão que ser priorizados, ou que tenham maior peso para a prova, maior quantidade de questões. Isso vai ter que ser priorizado. Em relação aos demais. E aí, nos demais, por exemplo, você pode fazer só resolução de questões. Quem é assinante da plataforma sabe que a gente tem lá toda uma organização que tem sempre o conteúdo, a explicação e as questões. Então, é uma ótima oportunidade pra gente fazer, inclusive, esses ajustes. Tem conteúdo que talvez a pessoa não vá ter tempo de assistir tudo, então dá pra ir direto pras questões. Se for um conteúdo que ela já viu em outro momento, vai virar como se fosse uma revisão. Então, é interessante fazer esse tipo de ajustes, tá? Na plataforma também a gente tem o cronograma vertical, né? Os conteúdos
verticalizados para que você fique mais visual, você consegue olhar a lista ali de conteúdos que você tem. Isso facilita bastante na hora de você identificar familiaridades, dificuldades, se é um conteúdo mais desafiador, menos desafiador, se você vai ter mais questão ou não com aquele conteúdo, você já consegue assinalar isso dentro do próprio cronograma vertical, tá? Depois de tudo isso, é crucial que você distribua esses conteúdos dentro da sua semana. E como que você vai fazer isso? Você vai criar uma grade de estudos. Essa grade vai ser fixa. O que não vai ser fixo? Os conteúdos. Então, a grade é como se fosse aquela grade do ensino médio, do ensino fundamental que você tinha lá. Segunda-feira, português, matemática, história, geografia. Quando você tinha essa grade curricular, você vai formar uma grade curricular também para organizar seu cronograma de estudos. Ela vai ser fixa. Então, você vai identificar, por exemplo, na segunda eu vou estudar português e legislação. Na terça, eu vou sempre estudar matemática e bibliografia. Na quarta, eu vou fazer redação. Na quinta, e assim por diante. Você vai organizar essa grade de acordo com os conteúdos que são mais relevantes, os pesos para a prova. Então, óbvio que se vai cair muito mais questão de bibliografia, eu tenho que ter mais tempo para estudar bibliografia. Se vai cair menos questão de matemática, eu vou talvez colocar só 1 ou 2 dias. Mas também se for um conteúdo mais desafiador, talvez eu tenha que aumentar essa quantidade. Então, você vai considerar tudo isso até a data da prova. Se for um edital que ainda não tem publicação, que você ainda está estudando pré-edital, perfeito, porque aí você não tem esse aperto no prazo, né? Você tem uma facilidade maior de estudar os conteúdos de uma forma mais tranquila, sem tanta correria assim, né? Então, você vai ter mais tranquilidade para estudar esses conteúdos. Feita essa grade, é interessante que você distribua os conteúdos semanalmente. Então, eu não aconselho que você faça um cronograma mensal ou um trimestral. Por quê? Se você perde alguma data, então, por exemplo, na segunda estava previsto de estudar português e legislação, mas português te tomou um tempo que você não imaginava que tomaria e você acabou não tendo tempo para estudar a legislação. Se você fez todo um cronograma completo dos meses, dos próximos meses, o que vai acontecer? Você vai ter que alterar tudo de uma vez. Quando você tem um cronograma semanal, e isso acontece, então, por exemplo, no domingo você para e faz o seu cronograma semanal. Foi lá e fez o cronograma. Quando alterar alguma coisa, por exemplo, na terça você acabou falhando ali um horário, não conseguiu cumprir e acabou atrasando um conteúdo. Na próxima semana você já faz o ajuste disso, coloca novamente o conteúdo que ficou ali naquele dia que você não estudou, coloca novamente no teu cronograma da semana e ele vai se encaixar e você vai continuar a tua semana tranquilamente. Também pode acontecer o oposto, você pode usar menos tempo para estudar um conteúdo que você tinha previsto que seria mais desafiador e de repente foi mais tranquilo. E aí você acabou ganhando tempo, você já adianta o próximo conteúdo. Então é interessante sempre trabalhar com essa organização semanal. E é muito importante também para você cumprir. Então muitas vezes a gente tem dificuldade de estudo porque a gente não sabe o que vai fazer no dia. Quando eu já sei os conteúdos, eu já tenho a grade, eu já sei a matéria que eu vou estudar no dia, eu já sei o conteúdo que eu vou estudar no dia porque eu organizei a minha semana. Eu tenho previsibilidade, e a previsibilidade é a melhor amiga da constância. Quando eu já sei o que eu tenho que fazer, eu tendo a ter mais facilidade para fazer aquilo, executar. Quando eu fico muito perdida, que eu não sei exatamente como vai ser meu dia, como vai ser o meu estudo, a tendência é não querer fazer, porque eu sinto que vai ser muita coisa. Mas quando eu tenho tudo bem divididinho, a gente ganha uma familiaridade e uma tranquilidade para fazer, tá? Então, trabalhe em cima desse cronograma, ele vai ser o teu melhor amigo para que você cumpra, tá? Para que você não procrastine, para que você não entre naquele ciclo de não querer fazer aquilo que você tem que fazer, tá? Então, bastante atenção com isso. Outra técnica que eu gosto bastante é a técnica Pomodoro, que é uma técnica de gestão de tempo de estudo. Então, durante os estudos, você faz essa gestão de estudo, de tempo, dentro do teu dia de estudo. Então, digamos que você estuda ali a tua 1h30 por dia, certo? Na técnica Pomodoro, você tem um tempo de foco e um tempo de descanso. Um tempo de foco e um tempo de descanso. Então, você vai alternando ciclos de foco e descanso. O descanso é sempre um intervalo bem pequeno e o de foco é um pouco maior. Então, no padrão, são 25 minutos de foco total. Isso quer dizer que você não vai olhar celular, que você não vai falar com ninguém, que você não vai fazer nada além de estudar. E 5 minutos de descanso. Esse é o padrão, mas você pode ajustar de acordo com a tua necessidade. Se o teu foco é maior, de repente você fica ali 50 minutos com foco total, pode ficar 50 minutos, e aí faz só 10 minutos de intervalo e volta, mais 50 minutos de foco. Então você pode ajustar de acordo com as tuas necessidades, tá? Mas o padrão são 25 minutos de foco total e 5 de descanso. Isso é bastante interessante para até a forma com que o teu cérebro necessita para
para manter foco, principalmente nos dias de hoje que a gente tem uma tendência de não ter um foco tão grande quanto a gente tinha antes. Inclusive, as aulas da Já Passei, a gente já tem essa consideração por essa técnica que é muito boa, e os nossos vídeos, eles não passam dessa quantidade de minutos, exatamente para que você assista um vídeo, termine esse vídeo e consiga fazer o teu intervalo ali de 5 minutinhos. Geralmente as nossas médias de vídeo são entre 20 e 25 minutos, exatamente para favorecer o uso dessa técnica, tá? Nessas pausas, o interessante é que você faça atividades diferentes do que você vem fazendo. Então, o que seria isso? Quando você está totalmente focado no estudo, você está ali utilizando muito do seu cognitivo, da sua concentração, do seu foco. Se você parar de estudar e for mexer no celular, por exemplo, você vai estar acessando a mesma área do seu cérebro. Então, não vai ser descanso. Você vai fazer outra coisa, mas não vai estar descansando de fato daquela atividade. Então, o ideal é que você faça mais alguma atividade voltada para a questão motora, física. Não estou falando para você fazer atividade física nesse período, porque dificilmente você vai conseguir fazer uma atividade física em 5 minutos. Mas fazer um alongamento, beber uma água, lavar uma louça, fazer uma breve caminhada, ir lá ver o sol e voltar para dentro de casa, tudo isso já vira um descanso, a tua mente já dá uma desligada daquele foco que você estava tendo, e quando volta você consegue manter o teu foco. Então, a técnica Pomodoro, ela é muito positiva para manter essa atenção ao seu estudo, manter a concentração e o foco. Então, quem tem dificuldade de ter esse foco, ela com certeza vai ser a tua melhor amiga, tá? E a gente tem toda essa organização já na plataforma para favorecer o uso dessa técnica de forma adequada, tá? É muito importante que nessa organização toda você leve em consideração a questão da disciplina e da constância. Toda essa organização e gestão que eu trouxe para vocês, ela vai favorecer exatamente esses elementos. Vai favorecer a tua constância, a tua disciplina nos estudos. Se você coloca uma meta de estudos muito ousada fora da tua realidade, o que vai acontecer? Você não vai conseguir cumprir várias vezes, isso vai trazer uma desmotivação e você vai cair no ciclo de procrastinação. Da mesma forma, se você se compromete a estudar uma quantidade de horas ok, por exemplo, 1h30, mas aí você começa a estudar, dá 30 minutos você já tá assim na tela, caindo de sono. Falta de foco. Então, fazer uma boa gestão do seu tempo de estudos ali, então fazer, por exemplo, o uso da técnica Pomodoro vai te ajudar a manter motivação. Você percebe que você consegue manter o foco ali durante 20, 25 minutos, fazer uma breve pausa e depois você foca novamente. Então, isso te mantém motivado. Toda essa gestão de tempo, saber o que eu vou estudar, saber como eu vou estudar, saber o tempo que eu tenho até a data da prova, se eu vou ver todos os conteúdos, quantos conteúdos eu vou ver, tudo isso favorece a tua motivação, favorece a tua constância, porque você tá tão organizado que dificilmente você vai ter uma barreira ali para parar, porque não vai surgir algo do nada, você tá bem previsível em relação à tua organização de estudos. Você já sabe como você vai gerenciar seu tempo, você já sabe quanto tempo você tem até a data da prova, você sabe o que você vai fazer quando você sentar para estudar. Toda essa organização favorece profundamente a tua constância e a tua motivação ali pelos estudos, e você não cai na procrastinação que muitos concurseiros caem e acabam falhando ali durante o processo. Então, hoje meu recado é esse. Saiu daqui, você vai parar e vai se concentrar em fazer uma boa gestão do seu tempo. Listar suas responsabilidades para identificar realmente quantas horas você consegue estudar por dia. Fazer uma grade de estudos fixa. Criar ali a tua rotina de estudo semanal e já preparar a tua próxima semana inteira. Não precisa ser no domingo, como eu citei, tá? Se você tá assistindo esse vídeo na segunda, na terça, na quinta, não importa. Para hoje, já faz a tua organização da próxima semana. E na outra quinta, e na outra terça, e na outra segunda, você faz novamente da próxima semana. Então, fixa esse cronograma, fixa um horário para estudar, faz uma boa gestão através da técnica Pomodoro, que eu tenho certeza que você vai conseguir manter a constância, que vai ser a tua melhor aliada para você conseguir uma aprovação no concurso público, tá? Tenho certeza que esse é o melhor caminho para você conseguir aquilo que talvez você nunca tenha conseguido até hoje, mas que é totalmente possível, desde que você trace ali um plano realista, coerente com a tua realidade, não de acordo com o que você vislumbra para ela, mas o que realmente é possível de ser executado. Isso vai te manter motivado no longo prazo e você vai conseguir executar o plano, certo? Por aqui, toda semana tem vídeo novo no canal, então se inscreve no canal, ativa as notificações para receber. Se você curtiu esse vídeo, deixa sua curtida, comentário, encaminha para alguém que pode ter um interesse também. E a gente se vê numa próxima. Até mais!